Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, a pedido da assessoria dos casais, né, nesses módulos de formação, eu vou trazer um pouco aqui para vocês, né, essa tão importante, vamos colocar assim, instituição para a sociedade, para o mundo, que se chama família. Além da gente chamar de instituição, é um projeto de Deus. A gente já identifica isso lá no livro do Gênesis, não é? Onde Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E ali naquela imagem do Éden, do Jardim do Éden, nós temos aquela beleza, não é, do projeto de Deus, mas ao mesmo tempo a resposta do primeiro homem, ou seja, do primeiro casal, não foi muito boa. E eles foram expulsos do paraíso, e aí começa toda a história da salvação, desse retorno para Deus, desse retorno para o paraíso. Mas eu vou trazer aqui alguns parágrafos ou artigos do Catecismo da Igreja Católica, em que nos traz principalmente a natureza da família. E no número 2201 diz o seguinte: a comunidade conjugal assenta sob o consentimento dos esposos. O matrimônio e a família estão ordenados para o bem dos esposos e para a procriação e educação dos filhos. O amor dos esposos e a geração dos filhos estabelecem entre os membros de uma mesma família relações pessoais e responsabilidades primordiais. Mais adiante, no 2202, diz o seguinte: um homem e uma mulher, unidos em matrimônio, formam com seus filhos uma família. Esta disposição precede todo e qualquer reconhecimento por parte da autoridade pública, impõe-se a ela. Deverá ser considerada como a referência normal em função da qual serão apreciadas as diversas formas de parentesco. Isso aqui tirado do Catecismo da Igreja Católica. Vou ler mais um pouco. Número 2203. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a da sua constituição fundamental. Os seus membros são pessoas iguais em dignidade. Para o bem comum dos seus membros e da sociedade, a família implica uma diversidade de responsabilidades, de direitos, de deveres. Então veja, aqui o catecismo nos traz a natureza da família. Ou seja, qual a finalidade, qual o objetivo, né, de Deus constituir a família. Como eu falava no início, tirado do livro do Gênesis, que é um projeto de Deus, e de fato é. Aqui estão, em forma, vamos dizer assim, de normas, de leis, não é? Mas, sobretudo, de uma reflexão profunda da Igreja sobre a natureza da família, o amor que deve existir, não é, entre os esposos, gerando os filhos, trazendo assim novos cristãos também para a igreja. Isso a gente vê uma reflexão muito bonita no batismo, não é? Porque ali os pais e os padrinhos se comprometem a educar os filhos na igreja, não é? E aí a gente já vê a confirmação de tudo aquilo que Deus quer para a família. E aqui também toca num ponto muito interessante,
né, que é a família na sociedade, dentro da sociedade. Isso é importante, né, porque ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, se quer como que desconstruir a família tradicional, o pai, a mãe, os filhos. E isso não é bom para a sociedade, né? Porque, primeiro, foi algo constituído pelo próprio Deus e depois, na célula da família, no seio da família, melhor dizendo, nós encontramos, né, a oportunidade de ensinar os filhos, de crescer na convivência e nas virtudes, no exercício das virtudes, da tolerância, né, das próprias verdades que devem existir nessa convivência entre os pais e os filhos. Enfim, no seio da família nós encontramos a primeira comunidade. Interessante isso, nós começamos a conviver com as outras pessoas, a conviver com os outros, não é? Mesmo que seja os nossos irmãos ou nossos pais, mas ali a gente vai encontrando as referências. E claro, o pai e a mãe são referências para os filhos, não é? E isso é de fundamental importância. Os pais têm que sempre saber que o não vai ser muito importante para os seus filhos, e que eles, recebendo o não, eles vão entender que na vida, que no futuro, que na fase adulta, a gente vai se deparar com os nãos da vida. Então é na família que a gente aprende isso. Se a gente não aprende na família, quando a gente vai para a escola, a gente já começa, não é, a sentir isso, né? Que nem tudo que a gente pensa que é bom, o que a gente quer fazer, a gente pode fazer. Mas dentro da família, em casa, é muito importante isso, né? Os pais educarem os seus filhos, inclusive para receberem um não. E isso é importante, né? Aí a gente vê a finalidade da família, não é? Os seus membros são pessoas iguais em dignidade, homens e mulheres iguais em dignidade. Então, dentro da família também a gente aprende, não é? Ou deve aprender isso, não é? O pai tem seu valor, a mãe tem seu valor, a irmã, para quem tem irmã, e tem seu valor, o irmão tem seu valor, e cada um desempenha um papel importante na família. E nas pequenas coisas a gente vai aprendendo, não é? Dentro do âmbito da família, a exercer algumas responsabilidades. É uma coisa também que toca aqui o catecismo da igreja. As responsabilidades, né, que nós assumimos já em casa, seja lavar os pratos, arrumar o quarto, arrumar a cama. Estou dando só alguns exemplos simples, mas que são muito importantes, né, para o crescimento, né, daquela criança. Ela vai crescendo sabendo que tem responsabilidades na vida, né? Mesmo que sejam as pequenas coisas. E se nós trouxermos isso para a nossa vida comunitária, é bem interessante que a família também ela é convocada para, digamos assim, fazer missão. Aí entra a questão da família cristã, que o catecismo da igreja também toca de um modo muito bonito, muito interessante. Veja, número 2204, é dando continuidade, né, o artigo sobre a família. A família cristã constitui uma revelação e uma realização específica da comunhão eclesial. Por esse motivo, há de ser designada como a igreja doméstica. Ela é uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Reveste-se de uma importância singular na igreja,
como transparece do Novo Testamento. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. A sua atividade procriadora e educativa é o reflexo da obra criadora do Pai. É chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da Palavra de Deus fortalecem nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. Que coisa interessante, não é? A igreja também convoca a família para ser primeiro, uma igreja doméstica, não é? Então, ali, no âmbito da família, nós vivemos como o catecismo coloca aqui as virtudes da fé, da esperança e da caridade, não é? No âmbito da família. Isso é muito importante, muito interessante, não é? A gente pensar que a nossa casa, a nossa família, né, é uma igreja doméstica onde se ensina, os pais ensinam a fé para os seus filhos, ensinam a rezar, ensina que existe um Deus, e isso, claro, é muito importante também no testemunho dos pais, na vida de oração, participação na missa, não é? E se vive também a esperança diante dos problemas, das dificuldades que se encontram, que se vivem em família. Os pais passam para os filhos a esperança e não o desespero. E assim, né, a gente vai sendo um prolongamento, a família vai sendo um prolongamento da igreja como um todo, não é? Da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E, claro, ali também se aprende a caridade, um irmão ajudando o outro, ou se existe só um filho em casa, ajudando o seu coleguinha, ou ajudando nos afazeres domésticos, já assim ensinando a partilhar os brinquedos que tem demais, as roupas, vivendo a caridade na prática. Então isso se vive dentro da família. E também sendo uma família missionária. Veja que coisa bonita. A família cristã é evangelizadora e missionária, número 2205 do Catecismo da Igreja. Isso quer dizer que a Igreja conta também com as famílias para acolher outras famílias, para pregar. E isso é interessante aqui, né, na nossa vida comunitária, na nossa experiência, que a gente também possa fazer, não é, essa graça do cenáculo. É interessante se uma família pudesse visitar outra família para rezar, para estarem juntos, não é? E também buscar outras famílias, não só as famílias em si, não é, do carisma, mas buscar também outras famílias. E a gente vê isso em muitas casas de missão nossa, como os pais se juntam com os filhos e vão fazer os cenáculos. Isso é importante, né? Como a família junta se reúne para ir para a missa, principalmente no domingo, se reúne para rezar o terço, partilhar a palavra, agradecer a Deus pelos alimentos. São coisas muito importantes que faz com que, de fato, como diz aqui o catecismo, a família cristã se torne evangelizadora e missionária. Assim, irmãos e irmãs, a gente pode dizer que a igreja nos convoca, e principalmente nós consagrados, os pais consagrados no carisma das novas comunidades, né, da obra de Maria e tantas outras expressões, são convidados a testemunhar isso, a se comprometer com o Evangelho, não é? Enfim, nas pequenas coisas também ter o cuidado. Imagine se as pessoas lá fora têm a preocupação naquilo que os filhos assistem, por exemplo, que os filhos acompanham na internet. Imagine para nós, não é?
consagrados, imagine para os pais. Então é muito importante saber, né, do que os seus filhos estão usufruindo através da televisão, da internet, né, fazendo com que tudo isso não tire aquilo que é muito importante dentro da família, que é a convivência, o diálogo, né? E isso é também um grande desafio para os tempos modernos, para os tempos de hoje. Que as nossas famílias, caríssimos irmãos e irmãs, sejam de fato como a igreja nos pede, evangelizadora e missionária. Rezemos pelas nossas famílias. Rezemos pela graça de nós termos famílias santas, casais santos, não é? Em que no ambiente da família, dentro dessa expressão das novas comunidades, nós possamos sim ser missionários, levar a palavra, nunca esquecer, não é, o objetivo porque nós viemos para a obra de Maria. Então peçamos pela intercessão de São João Paulo II, que abençoe todos nós, abençoe nossas famílias, abençoe nosso carisma e conceda nesses tempos desafiadores a graça de viver a palavra, de viver a verdade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, um abraço fraterno, que a Virgem Maria e São José também estejam presentes na vida de cada um de vocês. Amém.